Você se casou no regime da comunhão parcial de bens e percebeu que hoje isso pode colocar o seu patrimônio em risco. Muitas pessoas se casam no regime da comunhão parcial por ser o mais comum aqui no Brasil e acreditam que essa mudança ela não pode acontecer de maneira nenhuma. Mas a verdade é que é possível sim alterar o regime de bens, desde que seja feito da maneira correta. Meu nome é Alana Viana, eu sou advogada atuante na área de família e direito sucessório. Esse é o canal Direito e Liberdade Financeira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a alteração do regime de bens. Vou explicar como funciona o processo, para quem faz sentido e quando ele é utilizado para proteger o patrimônio. O Código Civil permite sim que seja feita a alteração do regime de bens, desde que seja um pedido fundamentado com uma justificativa plausível. É importante ressaltar que só pode ser feita essa alteração de forma judicial. O casal ele precisa estar de acordo, ou seja, é preciso que haja um consenso para essa alteração e que não acarrete, que não tenha prejuízos ou nenhuma forma de burlar ou fraudar, causar prejuízos para terceiros, ou seja, pessoas que venham a se prejudicar de alguma maneira com a alteração desse regime de bens. Então, ele é perfeitamente possível, desde que seja feito de forma judicial e que preencha todos esses requisitos. E como é feito na prática o pedido de alteração do regime de bens? Bom, primeiramente nós fazemos uma petição inicial, justificando o pedido do porquê da alteração, porque sair de um regime e ir para um outro. É necessário que haja justificação também de que não vai haver ali prejuízos para terceiros, então é preciso demonstrar de que não vai haver isso. É preciso também publicar essa decisão, para que terceiros tomem conhecimento de que foi feita a alteração do regime de bens. Então, todos esses requisitos devem ser preenchidos para que o juiz acate, entendendo que tudo está ok, para conseguir fazer, de fato, a transição, a mudança do regime de bens. É importante ressaltar que o regime, ele não retroage. Então, a partir do momento que acontece a alteração do regime de bens, que o juiz acata, ele passa a valer a partir daquele momento. Até então, tudo que havia sido construído pelo casal no regime antigo permanece. Então, essa é uma informação relevante e importante para entender que não tem como mudar todo o cenário de uma vida. A partir do momento da mudança do regime, é que passa a valer aquele que escolheu o novo. Quando faz sentido alterar o regime de bens? Bom, em alguns casos faz muito sentido quando um casal vai abrir uma empresa ou quando tem um crescimento de patrimônio relevante. É importante que haja ali a separação para preservar. Muitos casais que se casam na comunhão parcial de bens, que adquirem empresas, vai fazer planejamento sucessório, patrimonial ou tem uma grande quantidade de investimentos, preferem migrar para o regime da separação total para deixar já separado o que é de cada um e dessa forma equilibrar e dividir as responsabilidades numa possível ação de cobrança, por exemplo. No regime da comunhão parcial, as dívidas se comunicam, no regime da separação total, não. Então, as pessoas conseguem ter sua autonomia e liberdade ali preservada. Pensando num exemplo prático para a gente conseguir ilustrar esse caso. Um casal que se casou no regime da comunhão parcial, que não fez um planejamento matrimonial. Esse casal, ao longo do tempo, eles começam a adquirir patrimônio, ele abre uma empresa, ela também abre uma outra empresa e já não faz mais sentido continuar nesse regime. Então, como estratégia patrimonial, eles fazem a alteração do regime de bens para deixar as responsabilidades separadas. E aí depende, qual é o regime ideal? Não existe um regime correto, ideal para qualquer tipo de situação. Depende muito do acordo e do ajuste do casal. Então, por isso é importante conversar, procurar uma consultoria jurídica especializada na área para entender de que forma, qual regime se encaixa melhor na realidade do casal. Nesse sentido que a gente traz que a liberdade financeira, ela é muito importante, mas quando ela não acompanha uma organização patrimonial, jurídica, ela corre o risco de ficar fragilizada e de ter muito prejuízo, muita dor de cabeça no futuro. Por isso é importante fazer um planejamento patrimonial atrelado ao planejamento financeiro para que ambas as partes fiquem confortáveis e felizes com a sua escolha, para que não haja discussões futuras lá na frente sobre como foi feita a divisão de um bem ou como foi feita a administração e até mesmo a responsabilidade por dívidas ou acordos individuais.
Se você casou sem um planejamento matrimonial e gostaria de mudar, entender como a alteração do regime de bens pode proteger o patrimônio que você construiu e está construindo hoje, procure uma orientação jurídica especializada na área de família e na área sucessória para entender qual a melhor solução para o seu caso. Se inscreve aqui no canal Direito e Liberdade Financeira para acompanhar mais vídeos sobre a área jurídica, patrimônio e relacionamento.